Oi, aqui é o professor Fernando e o vídeo de hoje é sobre a República da Espada. Ou Proclamação da República, tanto faz. Tá, primeira coisa que você precisa entender é que tem vários nomes desse período que a gente está analisando agora. Vocês vão encontrar ali na internet, nos livros ali, desde República Velha, República da Espada, Primeira República do Brasil, mas isso são, na verdade, várias explicações para o mesmo período que tem, óbvio, né? Só que para aspectos diferentes que estão sendo abordados desse período. O que a gente vai abordar aqui? A gente vai abordar o governo dos militares. Por isso que a gente vai chamar ali de República da Espada. O governo dos militares, junto com a República do Café, que é o primeiro dos governos civis, junto com, né, vamos chamar assim de a política do café com leite, vão formar a Primeira República do Brasil, que é o que eles também chamam de República Velha. Mas isso a gente continua na outra aula. Por enquanto, vamos abordar primeiro a República da Espada. Então, por que República da Espada? A gente chama de República da Espada porque, na época, o Brasil era governado por militares. E os militares governam daquele jeito autoritário, né? Você sabe. E aí, a espada era sinônimo, né, de austeridade. Ainda era uma época que todo militar tinha que usar espada. É uma das explicações. E a outra explicação é que, como era feito de forma autoritária as coisas, não gostou? Taca a espada nele. Sim, chegou a ter estado de sítio decretado no Brasil durante algum tempo. Justamente porque precisavam encerrar, naquele período, todas as instituições da monarquia, né? Ou seja, precisava apagar todos os traços do Brasil anterior que tinha e deixar o caminho livre para esse Brasil novo que ia começar a vir agora. Então, como é que fica o negócio? Esse governo, ele começa em 15 de novembro de 1879. Ah, agora vocês lembraram, né? Tem aquele feriadinho no final do ano. É para isso. Então, a gente fala sobre esse evento lá no final do Império, na queda do Império, tá? Mas lembrem-se que foi feito a Proclamação da República pelos militares e com base em cima do fim do ciclo do açúcar, da abolição da escravidão, e aí a gente tem a Proclamação da República. Ok, os militares fizeram, é isso que eu estou enfatizando. E nada mais justo, mais lógico, que a gente vai ter um militar como primeiro presidente do Brasil. Meu cachorro tá louco lá, não sei se dá pra ouvir daqui. E então, num primeiro momento, a gente vai ter um governo provisório. Nesse governo provisório, quem vai chegar ali é o Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele é um cara que ele vai trabalhar bastante para poder apagar com tudo que tinha ainda da monarquia. Ele vai ser o cara que vai ser responsável, né, por fazer alguns avanços assim na legislação brasileira. Ele vai fazer, por exemplo, a separação entre Estado e Igreja, coisa muito boa, que eu acho que até hoje a gente falha ainda, né? Ele vai ser o cara que vai ser responsável pelo casamento civil. Chega de colocar nas mãos dos padres os registros de casamento. Vamos colocar nas mãos agora dos ofícios públicos. Não precisa mais ficar recorrendo à igreja para fazer árvore genealógica. Assim o Estado também consegue ter uma ideia melhor de quem são os seus cidadãos. Isso vai começar também uma onda de naturalização de brasileiros. E óbvio, né, vamos ter alguns desastres, como a política do encilhamento. A política do encilhamento, ela é uma cagada muito maneira. A ideia é boa, óbvio. Como é que funciona? Eles tentaram fazer uma industrialização aqui no Brasil. Para isso, eles estavam fornecendo empréstimo para quem fosse fazer uma empresa. A empresa podia ser feita na forma de sociedade anônima. Eu não vou explicar todos os detalhes aqui de como é que funciona, a partir de ações, tudo e tal, mas quando tu cria uma sociedade anônima, claro, se tu já tiver emitido todos os títulos, tiver feito tudo direitinho ali, tu pode fazer com que os acionistas não sejam responsáveis pela empresa no caso de fracasso. Então, se a empresa fracassar, quem se afunda é a empresa, não é o Fernando, por exemplo, que é um dos acionistas da empresa. Então aconteceu que um monte de gente começou a pegar empréstimo, né, para poder fazer ou abrir as suas empresas. O governo começou a emitir papel moeda, em outras palavras, começou a imprimir dinheiro, as pessoas pegavam esse dinheiro e não pagavam.
Isso aí, óbvio, né, vai gerar um problemão enorme pro governo. Com o passar do tempo, só o fato de imprimir dinheiro vai gerar inflação. É uma coisa meio doida isso aí, né? Eu gostaria que algum dia um economista sentasse pra tomar um café comigo e me explicasse direito. Mas, cara, é muito maluco isso do capitalismo, assim. O dinheiro, ele só tem o valor que ele tem porque ninguém tem. Como assim? É mais ou menos que nem o lance do ouro. Se todo mundo encontrasse ouro em qualquer lugar, tá andando na rua ali, chutou um ouro, tirou um tampão do dedão do pé ali, tá sangrando. Ah, merda, chutei uma barra de ouro. Não ia ter valor o ouro. Agora, o dinheiro é o mesmo lance. Se tiver muito dinheiro em circulação, o dinheiro também perde o valor. Então, nesse momento, como tinha muito mais dinheiro em circulação, o dinheiro perdeu o valor. Essa política, ela recebeu o nome de encilhamento. Tem gente que diz que não fazemos ideia de onde é que veio a piada, mas eu vi certa vez lá que a piada ela veio de uma ideia de que o governo estava fazendo apostas, que nem o pessoal faz em apostas de cavalo, só que as apostas nunca aconteceram, né? Porque os cavalos nunca foram para a corrida. Apenas ficaram na primeira fase ali, que é quando está encilhando o cavalo, preparando para fazer a aposta. Né? Se é verdade ou não sabemos. O que sabemos é que foi um desastre a política ali do Marechal Deodoro da Fonseca, encabeçada pelo Rui Barbosa, que vai ser um caos nesse período. Ok, então a gente vai continuar eliminando todos os aspectos da antiga monarquia. E uma das coisas que precisava ser feito para ontem era uma Constituição nova no Brasil. Em 1891, nós vamos ter a primeira Constituição do Brasil. Essa primeira Constituição do Brasil, ela vai ser feita por grupos que estavam preocupados com justamente o Deodoro tá com esse poder na mão, governando da forma que ele achasse melhor. Então, para ressalvar, assim, para guardar o lado deles, para manter o poder nas mãos deles, eles elaboraram ali uma Constituição nova, né, fizeram uma Assembleia Constituinte, e essa Constituição vai trazer alguns pontos muito interessantes que a gente vai discutir mesmo na próxima aula, tá? Por exemplo, essa Constituição ela acabava com a monarquia no Brasil. Precisava ter uma Constituição nova, né, para acabar com a monarquia. Para quem ainda não se tocou que é uma Constituição, gente, Constituição são as leis máximas do país, ou a lei máxima do país. Na Constituição tem todas as leis que não podem ser contrariadas. A gente tem leis a nível municipal, a nível estadual, né, e a nível federal, e a própria Constituição. Então, vamos imaginar que na Constituição diz que não pode fumar em espaço público. Qualquer lei que diga que pode fumar em espaço público, que esteja abaixo, não vai ser permitida, porque a lei maior que prevalece é a Constituição. É legal se a gente obedecesse, né? Por exemplo, na Constituição diz que a gente não pode, né, desmatar lá. E a gente desmata pra caramba a Amazônia. Mas isso é assunto também para uma outra aula. Então, essa Constituição ela encerrou com a Constituição da Monarquia de 1824, aquela lá do Dom Pedro, lembra quando a gente conversou lá que o cara tentou colocar o outorgado em 1823, aí o pessoal se reuniu e lançou eles uma nova? Beleza. Essa Constituição ela dividiu poderes em três, óbvio, né? Legislativo, executivo, judiciário, como a gente está acostumado hoje. Para quem não lembra disso aí, vejam naquela aula lá que a gente vai conversar sobre o assunto. Acabava também com a porcaria do governo... Acabava também com a porcaria do poder moderador, aquele poder que era exercido pelo monarca. Coisa de português. Eu tô falando sério, coisa de português mesmo. Também, ela pegava e determinava quanto tempo seria o mandato do presidente. Tem algumas coisinhas engraçadas nessa Constituição, assim, que tinha uma cláusula ali que dizia que se o presidente renunciasse e não tivesse decorrido 2 anos do governo dele, uma nova eleição deveria ser feita. A gente vai abordar daqui a um pouquinho mais sobre isso. E o ponto que vai dar discussão para a próxima aula, que é o direito ao voto. O direito ao voto, ele considera que vão ser cidadãos, basicamente, tá? Os homens maiores de 21 anos de idade, excluídos analfabetos, e os militares de baixa patente. Ok, qual é o problema? Por que a gente tem que abordar isso com mais calma? Até eu vou convidar minha esposa para ver se a gente faz um papo reto ali na timeline para conversar sobre isso. Note, não falei em mulheres, tá? De fato, a lei não mencionava que mulheres não poderiam votar.
Mas não passava na cabeça dos caras que uma mulher poderia votar, que uma mulher seria uma cidadã, nem na cabeça das mulheres. Então, o perfil do eleitor era homem maior de 21 anos de idade. E branco. Por que eu tô dizendo branco? Porque não vota analfabeto. Cara, a população negra do Brasil acabou de sair da senzala. A maior parte dela foi recém-liberta. Quem é que se alfabetizou? Se a população branca masculina já era, né, esmagadoramente analfabeta, a população negra, então... Legal é que os caras conseguiram, né, também colocar de uma maneira que não tá escrito na lei que o negro não vota, mas praticamente negro não vota. Isso aí a gente vai conversar mais ali na próxima aula, certo? Mas tenha em mente que isso é uma jogada dos representantes dos governos civis que eles vão fazer para continuar no poder. Tá, então depois da promulgação dessa Constituição, em 1889 a gente vai ter uma eleição e aí o Deodoro vai ser eleito por voto direto, tá? Perfeito, então agora sim o Deodoro é o primeiro presidente do Brasil. Ok, só que o Deodoro continua governando com essa postura, né, autoritária dele, entra em embate com o Congresso, ele vai chegar a pirar tanto na batadinha que ele vai ordenar o fechamento do Congresso. E aí vai começar uma pressão para que ele renunciasse. E de fato o cara renuncia, só que renuncia antes de fechar os 2 anos do governo dele. Lembre-se da cláusula aquela que eu falei. A gente vai falar de novo daqui a pouquinho mais. E aí, é a hora de alguém assumir. O ideal seria ter feito novas eleições. Só que o Marechal Floriano Peixoto, ele assume para cumprir até o fim do mandato. Tanto que ele fica ali 2 anos e não lembro quantos meses ali no governo. O Marechal Floriano Peixoto, ele não assume, por assim dizer, né, um mandato novo, com eleições, tudo corretamente, né? E ele assume com a premissa de garantir a continuidade da República, porque na cabeça deles a República estava ameaçada. Voltei horas depois com uma outra roupa aqui, porque eu tive que atender uma entrega e montar a entrega e já nem lembro mais onde é que eu tava. Então assim, ó, a gente tava falando ali do Floriano Peixoto e justamente das 2 revoltas que ele teve que lidar, que era a Revolução Federalista e, no caso, né, a Revolta Armada. Então a Revolução Federalista ela é uma revolta que vai ter aqui na região sul, vai começar no Rio Grande do Sul e ela vai se estender até ali pro Paraná. Era pra ter até um braço dela em São Paulo, mas que não deu certo, que não colou. Essa Revolução Federalista, ela vai se dar da seguinte forma. A gente tinha aqui no Rio Grande do Sul 2 partidos políticos. Um partido político federalista, do Gaspar Silveira Martins, que eram os caras conhecidos como os Maragatos. E a gente tinha o Partido Republicano Rio-Grandense, que era alinhado ao Júlio de Castilhos, que se reconheciam como os chimangos, e que tinham aquelas ideias positivistas que rodaram bastante aqui no Rio Grande do Sul durante bastante tempo. Então, quando tem a troca ali do Deodoro pro Floriano, os caras do Deodoro eram os loucos do PF ali, partido do Gaspar. Os caras do Floriano eram os caras do Júlio de Castilhos. E aí, naquela época, a gente vai ver que tudo praticamente era indicação política. A gente até vai ter uns assuntos que a gente vai continuar discutindo sobre isso na próxima aula. Sim, mais coisa dessa aula para a próxima. Porque essas indicações políticas, elas iam para todas as áreas. Era uma coisa assim escrota, trocava o governo, trocou o presidente, por exemplo, trocava tudo, trocava juiz, trocava toda a máquina administrativa. E na ocasião, trocou o governador. Então, vinha o Júlio de Castilhos. E aí, a galera do PF ali não curtiu, né, do Partido Federalista, não curtiu essa ideia. O estopim assim mesmo da revolta, ele vai começar quando o pessoal do PF vão vir do Uruguai, vai se juntar uma galera ali na divisa ali do Rio Grande do Sul, lá perto do município de Bagé, mas ainda no lado uruguaio, com uma tropa lá, acho que era 500 homens, não sei. Obviamente, então quando veio isso aí, convenceram o Floriano que tal ação era um ato de guerra, que eles estavam querendo colocar um governo parlamentarista no Brasil. De fato, o Gaspar Silveira Martins ele era defensor do parlamentarismo. O que vai mudar num governo parlamentarista? No presidencialismo, a gente tem o executivo nas mãos do presidente.
né, que é o cara que coloca as leis em prática. Já no parlamentarismo, aí a gente vai ter o poder executivo, nas mãos dos mesmos caras que são, né, do parlamento. Então, os mesmos carinha que fariam o legislativo seriam os carinha que colocariam as leis em prática, por assim dizer. Mas, por A mais B, o fato é que começou uma briga enorme, vai dar um saldo de 10 mil mortos, vai ser terrível o negócio. Para você ter uma ideia, era muito comum praticado aqui um esquema chamado de degola. Né? Isso mesmo, degola mesmo. Por que faziam a degola? A degola era praticada em cima dos prisioneiros de guerra. Primeiro porque eles não tinham como mover esses prisioneiros para outro lugar, né? Não tinha cadeia, era uma guerra de cavalaria muito rápida. Né? E segundo também como prática de intimidação, né? De filho da mãe mesmo, para pegar e meter medo no exército adversário. Né? Então foi um bagulho sério mesmo, né? A galera só lembra do cangaço, acho que nessa Primeira República aí, como bagulho, né, com faca na bota, mas não, também teve essa revolta que também vai continuar, né, lá em 1922. Acho que eu falei errado a data, depois eu vejo. A gente vai ter essa revolta que vai continuar, né, porque não foi bem resolvida neste momento. E é uma coisa, assim, que eu acho que só o pessoal do CTG não sabe, né? Sim, eu gosto de tirar sarro quando no CTG os caras andam com lenço branco, lenço vermelho, tudo de mão dada, se abraçando, quando na verdade, né, teve uma guerra civil aqui no Rio Grande do Sul, mas, né, tem que usar um lenço que combine com a bombacha, né? Frescura. Vai terminar, óbvio, que o pessoal ali do PRR, né, Partido Republicano Rio Grandense, o pessoal pró-floriano ganha, a guerra acaba se encerrando, tá? Lembrando que ela chegou até o Paraná. E aí a gente vai ter uma outra que é a Revolta Armada. Na Revolta Armada, a gente vai ter dois carinhas assim. O ministro da Marinha, o Custódio de Mello, ele vai arquitetar um plano para derrubar o Floriano junto com o almirante Saldanha da Gama. Esse plano, né, ele vai recolher o Saldanha da Gama, que estava lutando aqui pros lados do sul. Quando eles retornam para o Rio de Janeiro, eles vão pegar e vão sitiar a cidade do Rio de Janeiro. Eles vão exigir a renúncia do Floriano Peixoto. Óbvio, o Floriano não cede às exigências e aí eles vão atirar sobre a cidade do Rio de Janeiro. Eles vão atirar contra os fortes em terra e vai ter até gente pegando e se oferecendo para defender os fortes em terra, né? Vai ficar uma briga ali que durou de setembro até março do outro ano. Até nessa patifaria chegou até vir um cruzador da Marinha Americana, o Detroit, aqui pro Brasil, para pegar ali na Baía de Guanabara, para pegar e forçar a entrada, né, desse bloqueio que eles estavam fazendo, impedindo que chegasse no Brasil. Mais um levante que também não deu certo, mas mostra mais um problema que a gente estava tendo nessa Primeira República. E óbvio, né, com todos esses problemas e com toda essa... Vamos colocar esse saldo de vitórias, assim, do Floriano Peixoto. O Floriano, ele ganhou, além do apelido do Marechal de Ferro, né, o de Defensor da República. Então ele vai ser o carinha que vai ser conhecido justamente por ter defendido a República até o fim. E eis que... obviamente, né, vai terminar o mandato dele com uma nova eleição, e aí nessa nova eleição vai assumir como presidente o Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes vai ser o primeiro dos presidentes civis do Brasil, ou seja, não militares, e vão se valer daquela Constituição que a gente conversou ali de 1891 para iniciar uma nova era no Brasil, que vai ser a República do Café. Mas sobre isso a gente conversa na próxima aula. Então, lembre-se dos assuntos que eu falei que a gente vai deixar em pendente para a próxima aula. E era isso. Aquele abraço.